Pronto, olha, não foi um minuto só, foi rápido, não foi? Pronto, é sempre assim, rapaz. Olha, TV digital, é rápido, é para a sociedade. Agora, Pablo, fala sobre a questão orçamentária. Explica pra gente isso. Pois é, o orçamento que a gente menciona em relação ao custeio da secretaria, ele é voltado principalmente para as funções administrativas. Dentro daquelas funções existem alguns investimentos em projetos, patrocínios que a secretaria consegue executar. Mas boa parte do recurso público que é utilizado para a modernização do Estado, ele está sendo executado através do ITEC. Então nós temos um Instituto de Tecnologia voltado especificamente para a modernização dos serviços do governo, que é um orçamento bem superior à secretaria. Então é por isso que a gente compõe o orçamento, de modo que a gente consiga, através da secretaria, dizer mais ou menos para onde o investimento em modernização deve caminhar, através do ITEC. Muito embora o ITEC tenha autonomia enquanto órgão, a secretaria tem um papel de fazer o direcionamento de algumas necessidades, pelo menos em primeira instância, sobre a questão de investimento tecnológico. Por outro lado, nós também temos uma fundação de amparo à pesquisa, que é a FAPEAL, que também tem um orçamento bem superior ao custeio da secretaria, mas é proposital, porque é justamente através da fundação de amparo à pesquisa que a gente consegue fazer um investimento nos projetos de pesquisa que acontecem nas universidades. Apoiar um pesquisador, apoiar um projeto que possa ser promissor para o Estado, isso aí também pode ser viabilizado através da FAPEAL. De modo que o orçamento da ciência e tecnologia do Estado, ele deve ser composto por todos os órgãos vinculados, falei aqui do ITEC, que é o Instituto de Tecnologia, a FAPEAL, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, e o IMEC, que é o nosso órgão, que é a representação do Inmetro aqui no estado de Alagoas, que acompanha a questão de confiabilidade de produtos, a certificação, a acreditação de laboratórios. Então isso forma o que a gente chama de sistema SECT. Então a secretaria, com seus 3 órgãos vinculados, compartilhando os interesses para que a gente consiga construir um Estado tecnologicamente modernizado, consiga construir um ambiente de desenvolvimento de pesquisa que seja atraente para o pesquisador. Antigamente a gente tinha muita evasão de doutores e mestres aqui no estado de Alagoas. Hoje em dia está acontecendo exatamente o contrário. Eu, pessoalmente, tenho recebido, ao longo desses 2 últimos anos, alguns currículos interessantíssimos, pesquisadores que são da região sul e sudeste do país, que começam a olhar a Alagoas, começam a olhar o Nordeste como um todo, como uma situação bem diferente, uma situação promissora, e tem nos procurado, até mesmo pela proximidade, pelo contato, saber sobre as possibilidades de oportunidades de emprego. É claro que o país inteiro enfrenta dificuldades, mas Alagoas tem se mostrado cada vez mais receptiva para receber esse pessoal, até porque a gente está tentando tratar cada vez melhor o nosso talento alagoano. Isso é bom. As startups são assim, algumas startups no nosso estado são cases de sucesso mundialmente, né? Nós estamos fomentando isso, a Secretaria tem um ambiente propício para isso, conta com o polo para isso. O que é que existe hoje em Alagoas que ajude essas startups? As startups aqui de Alagoas, elas têm feito muito sucesso por todo o país. Algumas delas já conseguiram romper as barreiras do território brasileiro, já são conhecidas em outros países também. E a gente tenta dar um apoio, não de hoje, né? Esse apoio ele é histórico, né? As gestões passadas já apoiavam aquelas startups em suas situações mais iniciais, seja através de um evento, seja através de um apoio Tecnova, por exemplo, que é um apoio que é feito via FAPEAL. Mas não é só isso. O governo ele precisa estar junto dessas empresas que têm despontado como promissoras, no intuito de fazer com que elas consigam interagir umas com as outras. Então, o governo é um dos clientes para essas startups. A gente tem intensificado isso mais nesses últimos meses. A gente tem procurado contratar aqueles serviços tecnológicos providos pelas startups através de contratos que são específicos, mas a gente imagina que através de um ambiente de polo, esses contratos vão se tornar cada vez mais fáceis. Hoje ainda é um desafio para uma empresa iniciante, entrante no mercado, vender para o governo. Ainda é um desafio, tanto do ponto de vista da empresa, quanto também do governo, porque precisa cumprir todo um ritual burocrático, né, seguindo a legislação vigente, para que a gente faça uma compra de forma transparente e totalmente aderente à legislação. Então a empresa, pela sua agilidade, por ter nascido já no século XXI, nem sempre ela está preparada para isso, mas a gente tem feito um esforço, tem dado uma atenção especial e tem conseguido fazer de forma amostral, né, alguns contratos interessantes. O que a gente espera através do polo é facilitar isso, porque de qualquer forma o polo tecnológico é um ambiente que ele reúne
em um mesmo espaço, tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública e também as boas relações que nós temos com as universidades. Então, se a gente tem isso dentro de um mesmo ambiente, a transparência com que com que os contratos, com que as contratações vão acontecer, é muito mais ampla. Então, a gente imagina que boa parte dos contratos possa, inclusive, ser firmados sem necessariamente haver transferência financeira, o que facilitaria bastante. Sim. Então, o que é que eu estou querendo dizer? A gente tem lá um espaço do polo, tem lá 6.000 metros quadrados de área locável. Não necessariamente o governo do estado está interessado em arrecadar o aluguel de todas as salas. Vai ter ambientes ali que realmente a iniciativa privada pode e deve bancar o seu próprio espaço. Mas existem muitas iniciativas que é de interesse público e que o governo poderia estar apoiando, cedendo espaço para que aquela empresa pudesse se desenvolver e, em contrapartida, servir com serviços ou produtos para o Estado. Então, seria uma forma de troca, né? Uma forma de base-troca. Teriam incubar empresas, nós iríamos ter uma estrutura também administrativa de apoio a essas empresas? Existe o espaço para incubação, mas esse espaço de incubação ele não resume todo o arcabouço que a gente propõe. Porque, diferentemente de uma incubação em que a empresa continua trabalhando de forma independente e usa o espaço para desenvolver os seus passos iniciais, o polo é diferente. O polo ele tem uma proposta muito mais ampla, porque a gente pretende não apenas abrigar, mas também direcionar para que aquele produto ou aquele serviço encontre o seu real cliente. Então pode ser um produto ou um aplicativo que foi voltado para aprimorar a questão de segurança. E como é difícil, né, vender uma solução para um órgão estadual, um órgão público. Então, se a gente faz isso através de cooperação, eu consigo fazer com que aquela solução, aquele aplicativo, seja entregue ao órgão de interesse e, em contrapartida, o órgão público oferece espaço, divulgação da marca para aquele empresário. Isso é uma troca, é uma parceria público-privada. Foi o que aconteceu, eu falei recentemente sobre a Experimental. A Secretaria não precisou pagar pelo espaço, porque era de interesse da própria rede de varejo oferecer aquele espaço físico até para incentivar a circulação de pessoas. Então, muitas vezes, a parceria não necessariamente precisa haver transferência financeira. Uma boa conversa, um bom acordo de forma transparente, muitas vezes pode surtir muito mais efeito, muito mais resultados, tanto para o governo quanto para a empresa e para a universidade, do que se a gente perder muito tempo na questão da tramitação para poder aderir realmente à legislação de compras públicas. É verdade, mas o órgão público também, ele no caso do Tribunal de Contas, eu conheço também o Tribunal de Justiça, a Secretaria da Educação, seja qual seja, nós gostaríamos muito de ter um fornecedor alagoano. Nós gostaríamos de comprar aquele software de Alagoas, aquela solução de Alagoas, mas a legislação às vezes não flexibiliza isso, né? Não só pela própria... Às vezes os termos de referência são tão detalhistas que aquele pequeno não vai participar nem querendo, nem podendo, né? Uhum. Mas a ideia de uma fábrica de software que foi colocada na gestão, conversando com o ITEC, essa fábrica de software também seria uma solução para a contratação dos órgãos públicos, né? Por exemplo, há uma demanda de processo eletrônico que o tribunal ele tem ele capitania esse projeto também, porque ele recebe todos os dados eletronicamente, que o Estado ainda não está mandando dessa forma. Uhum. Então, há uma necessidade do Estado se preparar. E por que não foi feito, ou por que precisa contratar uma empresa de fora para resolver esse problema, entende? Eu acho que tem que ter também um grupo de estudo que tivesse um portfólio de soluções, um portfólio de demandas, e aí conseguissem ver se o Estado pode resolver esse tipo de problema, não só em processo eletrônico, mas em todos os aspectos. Nós temos o Estado e temos os municípios também, né? Vocês têm algum projeto para os municípios? Vocês têm alguma visão de modernização dos municípios? O que é que vocês planejaram, pensaram? A gente sente a necessidade de estar mais próximo também dos municípios. Em todos os municípios a gente vai tentar levar algumas plataformas de tecnologia que nós desenvolvemos dentro da Secretaria mesmo e que a gente vai tentar levar isso para os municípios. A gente planeja executar isso em 2017. Toda vez que o governo se move para alguma região do estado de Alagoas, através da iniciativa de governo presente, a Secretaria ela tem, muitas vezes, dificuldade de entender a necessidade real daquela localidade. Então, a gente vai tentar levar as soluções que nós já temos funcionando para que os municípios também possam absorver isso. Isso envolve
portais de internet, isso envolve conectividade, né, de internet, isso envolve uma série de ferramentas que para a capital isso pode ser algo já comum, mas muitos municípios ainda enfrentam essa dificuldade. E em relação a comprar do empreendedor lagoano, isso é um desafio não apenas para a secretaria ou para o órgão público, também é um desafio do ponto de vista do empreendedor. Muito embora hajam campanhas e projetos que conscientizam o gestor público para que ele dê preferência, né, tentar comprar também do pequeno, o pequeno também tem que estar preparado para atender a compra pública. E isso nem sempre é algo fácil, isso é um processo, a gente está no meio desse processo. E a gente consegue entender que da forma como a legislação vigente funciona, a gente tem uma tendência natural do movimento das coisas de contratar empresas gigantes e que muitas vezes são de fora do Estado. E isso está posto por causa do próprio modo de operação que adere à legislação vigente. Então, toda vez que a gente for fazer uma compra, tiver que passar por todo o processo licitatório, em que envolve uma série de tramitações, envolve uma série de exigências, que normalmente só quem consegue aderir é uma empresa que tem um capital elevado, isso começa a excluir já as empresas entrantes, as startups. O que é que a gente tem tentado procurar fazer? Não fugir da lei, porque a lei a gente está aí para ser cumprida, mas principalmente propor formas criativas, inovadoras de fazer a aquisição. Foi por isso que eu mencionei, não necessariamente o governo precisa pagar pelo serviço. Ele pode fazer através de troca, através de cooperação. Então, na hora que o governo faz um investimento de 16 milhões em um edifício, ele pode liquidar esse valor através da aquisição de serviços de empresários que podem se valer de estar naquele espaço. Então, são soluções criativas como essa que podem viabilizar, trazer o pequeno produtor, o pequeno desenvolvedor para fornecer equipamentos para o Estado, ganhar visibilidade e aí sim tentar prospectar outros clientes também privados. Fora que isso já daria para o empreendedor uma certa segurança de estar ali num ambiente quase como uma incubadora, né? Um ambiente adequado, tanto do ponto de vista de governo, um governo ali próximo a ele, como também a universidade, os novos formandos estarem ali conhecendo as oportunidades de negócio. Por isso que é tão importante a gente analisar com muita transparência, eu acho que é também o trabalho do Tribunal de Contas, analisar de que forma os recursos que são voltados para a modernização do Estado estão sendo gastos. A gente tem contratos que a gente está revendo, né? Recentemente a gente acabou um contrato que é um contrato de valor bem elevado comparado ao nosso orçamento e que a gente está tentando encontrar uma nova forma de ter o serviço prestado, mas não necessariamente tendo que fazer um aporte tão grande. Afinal de contas, estamos passando aqui por uma situação financeira de reavaliação. Você está colocando a Infovia? A Infovia é um contrato grande, mas além da Infovia existem outros contratos, como suporte à informática. Sim. Então o Detran ele tem ali todos aqueles serviços na internet modernizados, né? Quem entrar no site do Detran tem tudo. Mas aquilo ali é um contrato de terceirização que na verdade se encerrou em junho. Ele está numa fase aí de indenização, né? Porque o serviço continua sendo prestado, e muito embora o contrato tenha se encerrado em junho, e que isso é um imbróglio, de certa forma, e que é um contrato de valor muito superior ao próprio orçamento da Secretaria. Então, esse tipo de acordo, de contrato, ele precisa ser muito bem revisto. Então, o ITEC está se debruçando em relação a isso, para propor uma nova solução, que pode ser uma fábrica de software, pode ser a contratação esporádica de serviços específicos, pode ser transferir esses serviços que acabam englobando não apenas o Detran, a própria Secretaria de Fazenda, o próprio ITEC, começar a distribuir isso em diversos contratos, de modo que eu não tenha engessado num contrato muito elevado, um contrato milionário, e que acaba impedindo grandes players no mercado, que poderiam estar participando também, contribuindo, prestando serviço com a mesma qualidade, que a gente possa oxigenar um pouco mais a nossa cadeia produtiva. Afinal de contas, o recurso existe, a necessidade de modernização existe. O cidadão alagoano já está acostumado a contar com serviços modernos, a exemplo dos órgãos de arrecadação. Então, por que não a gente começar a modularizar isso, de modo que a gente consiga ter mais empreendedores alagoanos participando dessa prestação de serviço e a gente consiga também redimensionar os valores desses contratos.
Certo. O Tribunal de Contas ele tem uma infraestrutura hoje, comparada com 5 anos atrás, assim, estamos no ideal. Mas é hoje. Amanhã eu vou dizer que preciso de mais, amanhã eu vou dizer que preciso de mais, e essa infraestrutura sempre tende a crescer. Tudo bem, ocorre com o tribunal, ocorre com qualquer órgão, a gente vai trocar um computador, vai trocar uma máquina, e aquilo ali, para um gestor, ele pode achar que não é um investimento, ele acha que, poxa, gastei 1 milhão e vou gastar mais 1 milhão e tal. Bom, imagina isso no Estado como um todo, todas as secretarias, todos os órgãos, eles também têm essa necessidade. O ITEC está ali, né? E ele oferece alguns serviços e espero que tenha uma infraestrutura capaz de suportar essa demanda que vai vir. Mas o que ocorre com o tribunal é que chega um ponto que eu vou dizer, não tem como investir para criar uma redundância, para o sistema continuar funcionando se o servidor quebrar ou se... Eu tenho que ter um plano B. E isso é custo, é investimento. A minha necessidade é a mesma de qualquer órgão. E isso é dinheiro, vai sair do Estado. Por que não ter um site redundante? Por que não ter essa redundância em um órgão só? Em um serviço oferecido pelo ITEC, que o tribunal ele colocaria seus servidores lá. Essa é só uma ideia, porque outros também estão com essa mesma dificuldade, e eu penso que é uma economia de recursos e um benefício para todas as secretarias, né? E uns órgãos de controle como nós. Agora veja, eu só tive meia hora para entrevistar você. Rapaz, esse é um programa que devia durar umas 2 horas. Eu acho que você tem que falar muito mais sobre a sua secretaria. Parcelado, né? Não, mas aí, ó, tem 1 minuto. Coloca o que você puder da sua secretaria, porque está de parabéns. O que eu vi aqui é... A sociedade também está vendo que há um planejamento, há ações sendo feitas. O polo ele tem que ocorrer. Eu não vou perguntar se vai estar pronto semana que vem, porque eu não vou fazer isso. Ano que vem nós esperamos que esteja funcionando, tá bom? Tá e fique à vontade. Bom, os desafios estão aí colocados, né? A gente tem feito um trabalho muito intenso com os recursos que nós temos acesso para que a gente consiga modernizar várias ações, né? O projeto do Polo, ele tinha a previsão de ser entregue para a sociedade esse ano, mas a gente achou que era mais prudente fazer isso no começo do ano que vem, por vários motivos, não apenas a questão da obra, né? O pagamento final da obra, como também implantar as políticas necessárias para fazer um funcionamento harmonioso com academia, empresa e governo. Mas fora as obras do Polo, os próprios contratos que eu falei, né? O contrato via ITEC, ou então o apoio à pesquisa via FAPEL, eles estão sendo reavaliados para que a gente consiga oferecer realmente um serviço de boa qualidade para o cidadão alagoano, dentro do orçamento que é uma realidade atual. Então, mesmo havendo a necessidade de se modernizar o parque computacional ou os serviços continuamente, não apenas no Executivo, mas também nos outros poderes, a gente sabe que da maneira como vinha sendo feita, ela é muito onerosa. Então, por que não criar uma forma diferente de fazer gestão dentro dos nossos institutos, de modo que eles se transformem em entidades que possam receber também o apoio da iniciativa privada, que está aí disponível para ajudar a sociedade. Ótimo. E o que achou da TV? Nossa TV Cidadão, gostou do nosso parque tecnológico? Recém-inaugurado, rapaz. Vocês estão de parabéns, né? Não apenas pelos profissionais que eu tive o prazer de conhecer aqui, mas também pelos equipamentos, que é algo de encher os olhos, né? Vocês estão muito bem equipados, eu acredito que tem muito trabalho a ser feito, acho que tem muitos programas que podem levar mais informação ainda para o cidadão, informação de boa qualidade, não apenas informar, mas também desenvolver o senso crítico do cidadão, que pode acompanhar a TV Cidadã com qualidade, a qualidade da imagem, a qualidade da produção e a qualidade também do material que é escolhido e selecionado para levar o que tem de melhor para o nosso cidadão. E esse canal está disponível para que qualquer projeto da Secretaria de Ciência e Tecnologia que vocês queiram apresentar, estamos aqui para colocar para a sociedade aqui as ações do governo, tá bom? É um excelente espaço, muito obrigado. Pessoal, até a próxima e assim, esperamos o quê? Que ano que vem, né? Ano que vem, rapaz, Deus nos deu tudo esse ano, não foi? Então, no próximo ano, vai continuar dando, espero saúde, espero paz, sabedoria para todo mundo. Um grande abraço.